o que que tá certo, o que tá errado, o que que eu tenho que fazer na minha vida. E aí eu comecei a perguntar a Deus. Eu falava, Deus, astrologia é certo ou errado? Aí eu lia lá a passagem que os astros, eles preveem, mas Deus é que criou. A criação não pode ser maior do que o Criador. Eu falava, nossa, tô errando. Não devemos consultar aos mortos, porque ele será maldito. E comecei a entender. eu sou brasiliense, viu, Fernanda? Fernanda parece baiana retada. Eu falei, eu sou brasiliense, mas fui criada na Bahia. Então tenho muito de baiano e muito de mineiro, que eu fui alfabetizada em Minas. Então, ali eu comecei a minha caminhada com Deus. O Espírito Santo começou a ministrar em minha vida e eu comecei a ler a Bíblia. Eu tinha aquelas Bíblias ilustradas grandonas, sabe, que fica aberta no Salmo 23, aí você muda depois para o 91, só para não manchar a página. E aí eu comecei a estudar a palavra de Deus. Eu lia, eu tinha dúvidas, eu perguntava, falava, Deus, eu não sei o que é isso, o que eu faço? E eu abria a Bíblia, tipo mamãe mandou dizer, puf, e ali o Espírito Santo falava comigo. E começou a me ministrar, começou a... Fica aqui na frente, filhinha, não fica atrás, não. Vem pra cá. E começou a ministrar a minha vida. E eu comecei a orar. Eu comecei a clamar. E antes disso, ou foi bem nesse inteirinho, eu não me recordo se foi um pouco antes ou foi durante. Eu viajei, as minhas irmãs moravam em Santa Cruz de la Sierra, e eu fui para lá. E lá eu conheci uma menina, a Aline Abreu. E ela me deu, naquela época não tinha CD, gente, era só fita cassete. Ela me deu uma fitazinha cassete só com louvores da Aline Barros. E eu achei bonitinho aquele gesto dela e levei para casa. E nesse processo meu de conversão, era a tal da fita cassete de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque eu só tinha aquilo. E eu ouvia o tempo inteiro, e aquelas músicas ministravam o meu coração, aquelas músicas me ensinavam o que era fé, o que era entender Deus. E então era eu, o Espírito Santo, a Bíblia e a Aline Barros, na fita cassete. E eu ficava ali aprendendo de Deus com a Bíblia, orando, buscando ouvir Deus, buscando ficar em silêncio, ouvir Deus, e Ele ministrava o meu coração, e eu comecei a aprender. E um belo dia caiu minha ficha, eu falei, gente, eu virei crente. Eu acho que eu me converti. Eu vou precisar, então, buscar uma igreja para mim. E aí eu olhei para aquilo tudo que eu tinha, eu comecei a jogar fora cristais que eu tinha, comecei a jogar fora runas que eu tinha um monte de bruxinha e comprado em lugares fora do Brasil bem caro. E eu comecei a jogar aquilo tudo fora, eu tomei ojeriza daquilo. E eu comecei a perguntar a Deus, e Deus, tudo que eu perguntava, Deus me respondia na Bíblia. E eu abria, tipo, mamãe mandou dizer mesmo, e Deus ia me ministrando. E aí eu me converti. Eu entendi que eu tinha me convertido e eu precisava procurar uma igreja para mim. E eu comecei a visitar um primo meu, Robert Carlos, em Brasília, que eu me mudei, saí de Salvador e fui morar em Brasília. Ele começou a me levar para a igreja, eu não sabia como fazer. E eu liguei para esse meu primo e falei, você me ajuda, primo? Eu não sei o que eu faço. E aí eu visitei várias igrejas com ele, e ele, o máximo que podia me ensinar, foi me ensinando qual era a diferença de uma coisa para outra. Eu me lembro que toda igreja que eu ia, aí fazia o apelo, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levanta a mão. Gente, toda igreja que eu ia levantava a mão, lá para frente. Até que chegou assim, acho que já na 20ª igreja, meu primo falou, prima, Deus já sabe que você aceitou ele, não precisa ir lá na frente mais não, ele já entendeu. E aí eu vivi esse processo de conversão e de amor por Deus. Teve um período da minha vida que eu falei assim, eu não quero nem sair de casa, eu só quero sair de casa depois que ler a Bíblia inteira, entender o que Deus quer para minha vida, entender quem eu sou, entender como é que se vive, porque eu não sei viver. Eu fiquei meio anoiada, sabe? Eu não queria sair. Que é isso, amor? Eu não queria sair de casa com medo de pecar, com medo de errar. E aí eu fiquei meio dentro de casa o tempo todo, só lendo a Bíblia, e eu ouvia um rádio, tinha um radinho vermelho, e eu ouvia a rádio. Na época era Renascer em Cristo. Eu ficava ouvindo a Renascer em Cristo, tudo quanto é culto. Vamos orar! Eu ajoelhava e orava. Teve um dia que eu acho que eu passei a maior parte do dia ajoelhada orando.
E eu fiquei vivendo esse amor por Deus, esse amor lindo por Deus. Até o dia que eu li na palavra de Deus, falou assim: se você crer e for batizado, será salvo. Falei, meu Deus, eu não sou batizada. Eu não sou salva ainda. Eu falei, eu preciso me batizar, vou me batizar. Esse final de semana eu não quero nem saber. E eu, na época, estava na igreja presbiteriana do Brasil, que é bem tradicional, tem os ritos. Eu amo a igreja presbiteriana, aprendi muito. Deus foi tão maravilhoso, me deu um pastor muito querido que me ensinava, ele e a esposa dele, me ensinavam tudo, a família dele nos acolheu muito bem, a minha e a minha filha. Na época a Jéssica era pequena, menor que Elisa. Então ali eles nos acolheram e nós começamos a aprender. E eu fiquei em casa, gente, para batizar na igreja eu tenho que fazer o curso de batismo, que acho que, se não me engano, demora uns 3 meses. Depois passa pelo presbitério. Se eu for aprovado ou não pelo presbitério, eu podia batizar. E se não fosse, não seria. E eu falei, eu não passo um dia sem batizar, eu não vou esperar isso não. E fui atrás para descobrir. Naquela época não tinha internet, gente. Eu tive que pesquisar, procurar saber aonde que tinha. Eu descobri que na Renascer em Cristo ia ter batismo naquele domingo. Eu falei, eu não quero nem saber. Eu vou baixar lá na igreja e vou me batizar, não quero nem saber. Aí o pastor ligou lá em casa para saber como é que eu estava, como é que a minha filha estava. E ele falou, Fabiane, você não quer batizar, não? Eu vou batizar nesse domingo. Eu falei, pastor, mas eu não fiz o curso de batismo. Como é que faz? Ele vem aqui que eu vou ministrar na sua vida, convoca o presbitério e a gente faz uma reunião. Quando isso aconteceu, eu já tinha ido lá na Irmã Rosa, lá na igrejinha do Pé Norte. Eu já contei essa história para vocês em algum momento. E Deus tinha usado a Irmã Rosa para falar para mim que Deus ia restaurar meu casamento. E do outro dia eu conto para vocês essa história com mais detalhes. E aí, o pastor foi, me recebeu na casa dele, com a esposa dele e com os filhos. E Jéssica foi junto. E ele ministrou na minha vida batismo, o que era, o mistério da cruz e tudo aquilo ali, que segundo respaldo bíblico, a presbiteriana é bem forte nisso. E aí, fizeram a reunião do presbitério. E eu fui. E perguntaram sobre o divórcio. Eu peguei a Bíblia, que nessa época eu engoli a Bíblia. Sempre gostei da palavra. A palavra sempre me respaldou em tudo. Foi a palavra que me libertou. Foi a palavra que me ajudou na restauração do meu casamento. É a palavra que me orienta. Então eu sempre amei. Aí peguei a Bíblia e falou assim. Li. Depois que eu me separei, Fernanda Maísa. Depois. Alguns anos depois. Acho que 1 ano depois. E eu falei assim, ó, a palavra de Deus diz que a restauração do meu casamento é isso que Deus espera de mim. Então é isso aqui que eu quero. Aí o pastor falou para mim assim, não inventa isso não, minha filha. Eis que tudo se fez novo. Deus tem algo melhor para você. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Aí eu peguei o eis que tudo se fez novo, abri a Bíblia. Deus fala que está me reconectando com Ele. Está trazendo a minha conexão com o reino. E Deus nos criou para ser um. E é isso que eu vou ser com meu marido. Eu não aceito nada diferente disso. Se a Bíblia está me dizendo, pastor, é isso aqui que eu vou viver. E acabou. Eu não quero outra coisa para a minha vida. Aí ele riu, brincou comigo e me batizei nessa noite. Nessa noite, nessa época eu trabalhava com a Jocum e com a Mocidade para Cristo. Nós estávamos fazendo evangelismo na Micarecandanga, que é um carnaval fora de época em Brasília. Dali do batismo, eu já saí direto para ir para o evangelismo. E foi o melhor dia da minha vida. Foi uma festa no meu